Olá, eu sou Antônio Sampaio Doria do Blogs e Livros e hoje eu vou falar deste livro aqui, 1Q84, de Haruki Murakami. Este livro que eu li com muito entusiasmo, com muito gosto, ou seja, é um livro bom, é um livro realmente bom que eu recomendo. Eu pensei em refletir exatamente sobre isso. O que faz um livro ser bom? Por que eu posso dizer que esse livro é bom? Por que alguém pode dizer que este livro é bom e merece ser lido? São alguns aspectos que são importantes. Vou falar alguns. Vou falar dos personagens em primeiro lugar. Então, lendo esse livro, eu chego à conclusão de que os personagens devem ser diferentes do usual, diferentes do comum, diferentes de mim e de você. Eles devem se distinguir de alguma forma. E é realmente isso que acontecia quando a literatura falava do herói, né? A literatura sempre teve os heróis, alguém que se distinguia, que ia lá, que vencia. Hoje o herói é um pouco diferente. O herói muitas vezes é o anti-herói, que quer dizer o quê? Uma pessoa um pouco problemática, com questões às vezes não resolvidas. Esse herói hoje é muitas vezes aquele que vai ter que resolver seus próprios problemas. Então os heróis desse livro aqui, ou anti-heróis, são Aomami e Tengo. Ela, uma moça de 30 anos, atlética, destemida, corajosa. E ele, o Tengo, um cara mais sensível, um cara que é professor, um cara que quer ser escritor, e que a história começa quando ele tem que reescrever um livro de uma moça de 17 anos que não está muito bom. Um livro ótimo, mas que precisa ser reescrito. Então a gente já percebe que isso é algo que os distingue. Ela é mais masculina, corajosa, enfrenta perigos. Ele é um cara mais do tipo sensível, um tipo mais feminino. Já são diferentes por isso. Muito solitários, porque na infância deles, eles foram muito desprezados, muito desconsiderados pelas famílias. Então hoje eles são pessoas muito solitárias. E isso é uma característica talvez do ser humano no século XXI, no século XX, XXI, mas eles vivem isso de maneira mais intensa. Aí tem uma outra coisa, que é a narrativa. É lógico, a narrativa tem que prender a atenção, né? Hoje que você tem televisão, cinema, internet, é óbvio que a narrativa tem que prender a atenção, e esse livro consegue fazer isso. Não quer dizer que o livro tem que ser um romance policial, que todas as cenas tem que ser uma cena de perseguição, uma cena de crime, não. Mas o que tem que acontecer? Você fica preso pelo desenrolar e pela transformação da história. É exatamente o que acontece aqui. A narrativa, ela é imprevisível. Os personagens estão enfrentando uma situação que eles não conhecem. Então eles vão tendo surpresas e nós vamos tendo surpresas também. A narrativa está sempre em transformação. Um escritor que eu acho que fez isso muito bem foi o Eça de Queiroz. Claro que ele não é tão surpreendente quanto Murakami, mas ele escreve de um jeito em que a realidade nunca é a mesma, a realidade está sempre em transformação, por isso prende muito a atenção. Aquilo que eles vão descobrindo são coisas inimagináveis a princípio. Como se a cada 50 páginas ou 40 páginas a gente estivesse num mundo diferente, que vai se transformando porque os dados da realidade são diferentes, porque eles descobrem coisas que ninguém poderia imaginar. E isso vai fazendo que a gente tenha mais curiosidade para ler o livro, sim. E finalmente, é claro que isso é importante, a linguagem que o autor utiliza. É claro que existem vários tipos de linguagem. Agora, hoje em dia também cada autor cria a sua linguagem. A Murakami criou uma linguagem muito pessoal, porque ele é muito detalhista. Ele descreve as roupas, ele descreve os personagens, e isso é interessante porque faz a gente visualizar a cena e acreditar muito nessa cena. Mas ele também tem um lado assim, que viaja. É uma coisa meio de realidade paralela. Aí ele vai introduzindo alguns elementos fantásticos, mas poucos, porque a maior parte da história, ela é realista. A gente acredita naquilo que está acontecendo, porque aquilo poderia acontecer no mundo real.
E esta parte fantástica poderia ser explicada pelo fato de que há um livro dentro do livro. O Tengo está escrevendo um livro de uma moça. A gente pode entender essa parte fantástica como uma intervenção deste livro que foi escrito dentro do livro. É uma metalinguagem, mas isso mostra que esse autor criou um estilo dele, uma coisa que é diferente. Misturar o realismo com o fantástico, mas com doses muito bem calculadas. A parte realista do romance, veja só, fala muito de mulheres violentadas por homens, mulheres que são vítimas de homens violentos. Então, uma coisa real. Ele fala num certo momento, por exemplo, das testemunhas de Jeová. A gente sabe que é uma coisa real. E além de tudo isso, existem as referências literárias. Ele está se referindo a 1984, de George Orwell. George Orwell. Ele está dialogando com a literatura, fazendo uma série de referências a outros livros, por exemplo, Chekhov, falando de música, ou seja, ele criou um universo de referências muito própria. Fala, por exemplo, de músicas que a gente conhece, do Michael Jackson. É uma coisa assim meio pop, ao mesmo tempo muito literária. Tem referências que a gente também não conhece. Existe música, ele começa falando aqui de uma música clássica que a gente em geral não conhece, tanto que eu vou colocar aqui como música de fundo para vocês ouvirem um pouco dessa música que ele cita aqui. Então ele leva a gente para algumas referências da cultura contemporânea, a gente vai atrás para ver o que ele está falando. Ou seja, ele cria um livro com muitas e muitas qualidades. Os personagens, a narrativa, a linguagem, e prende muito atenção. Eu acabei de ler esse livro aqui, já estou lendo o segundo livro. Tudo isso em menos de 2 semanas, tá? Já acabei o primeiro, já estou lendo o segundo, já estou acabando o segundo e vou para o terceiro. 1084, não é 1900, mas o que em japonês tem o som de 9, é a mesma coisa que o 9, então poderia ser 1984, mas é como se fosse um universo paralelo em que eles estão vivendo. No entanto, é uma coisa que é salientada nesse livro. Os universos têm muitos pontos em comum, sim. Como se eu dissesse assim, olha, você pode viver uma realidade de fantasia, além dessa realidade de fantasia, a sua realidade concreta continua existindo. Então esse autor propõe vários enigmas, a realidade paralela, as referências literárias, as reflexões dos personagens, as surpresas que eles vão tendo ao longo da narrativa, e nós também. Então eu acho que eu recomendo muito esse livro, é muito bom. É isso.